Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você as mais interessantes reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. Tudo transmitido pela Rádio e TV Justiça. O tema que a gente vai tratar aqui hoje é a litigância abusiva. Se você não sabe do que se trata ou nem imagina, a gente está aqui para te mostrar. Já é um problema para o judiciário brasileiro, inclusive com uma recomendação recente do CNJ para tratamento e prevenção. Vamos entender na reportagem? Das milhares de ações que chegam à justiça todos os dias, algumas têm algo em comum: a chamada litigância abusiva, como explica a conselheira do CNJ, Daniela Madeira. A litigância abusiva é a utilização de demandas anômalas dentro do Poder Judiciário. São litigâncias que, ao invés de proteger o direito da parte, elas têm outro intuito que não seja esse, e sim um intuito lucrativo ou outros fins que não é a entrega da prestação jurisdicional. O Poder Judiciário fica sobrecarregado e a população tem que esperar muito mais por uma decisão. A partir de um caso específico, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em relação ao poder de cautela do juiz, em casos de suspeita de litigância abusiva. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça analisou essa questão. Surgiu de um caso do Mato Grosso do Sul, em relação ao empréstimo consignado, onde verificou-se que o poder do juiz de exigir ou uma procuração, ou que a parte compareça em juízo para verificar se realmente ele entrou com aquela ação para uma prestação jurisdicional efetiva, se aquele poder geral de cautela do juiz, ele poderia ser exercido naquele momento onde se identificasse uma litigância abusiva. O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que sim, que ao se verificar potenciais litigâncias abusivas, o juiz pode sim utilizar do seu poder geral de cautela para poder chamar a parte e verificar se realmente ela quis entrar com aquela ação judicial. Sobre o assunto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 159, que diz que os tribunais devem adotar mecanismos para identificar litigantes abusivos. O CNJ, verificando através dos seus centros de inteligência a existência de uma demanda anômala, ele resolveu editar uma recomendação de número 159 para orientar os juízes na hora de identificar uma litigância abusiva. Dentro da recomendação, não há um conceito específico de litigância abusiva, e sim vários exemplos que possam ter de litigância abusiva. Vou dar um exemplo. Uma espécie de litigância abusiva é uma demanda sem lastro exploratório. A pessoa entra dentro do Poder Judiciário, mas não tem um direito real ali para ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, ele elenca vários tipos de demanda: uma demanda frívola, em que o valor da causa ele é ínfimo para ser utilizado do Poder Judiciário para a prestação jurisdicional. São 3 anexos dentro da recomendação, onde há possíveis práticas de litigância abusiva. Quando o juiz verificar essas possíveis práticas de litigância abusiva, há determinadas condutas que o juiz pode utilizar ao verificar essas condutas abusivas, e um terceiro anexo, onde é direcionado para os tribunais, que os tribunais também auxiliem o juiz na identificação dessa demanda abusiva. E para a gente contextualizar ainda mais essa questão, temos aqui 2 convidados a quem eu já agradeço a participação desde agora: a juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mônica Silveira Vieira, e o juiz Faustino Macedo, coordenador do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e também coordenador de governança de dados do mesmo tribunal. Eu começo aqui a nossa conversa. Quero fazer a primeira pergunta para a doutora Mônica sobre o tipo de litigância abusiva que nós temos no judiciário brasileiro, né? O que mais comumente acontece, doutora Mônica? Seja bem-vinda. Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão relevante.
o julgamento recente do tema 1198 do STJ, combinado com a recomendação 159 do CNJ do ano passado, nos deixam basicamente 5 modalidades de litigância abusiva, que se subdividem em várias expressões. Então, a gente tem a litigância fraudulenta, que envolve fraude sobre fatos e documentos. A gente tem a litigância que a gente chama de artificial ou artificialmente criada, sem base em fatos materiais, entre aspas, fabricam-se litígios na tentativa de obter ganhos indevidos. O fracionamento desnecessário ou injustificado de pretensões, também na tentativa de multiplicar ganhos e enriquecimento ilícito. O chamado assédio processual, que foi reconhecido pelo STJ posteriormente em 2 ADIs pelo Supremo, e a litigância procrastinatória, praticada em regra no polo passivo, que no julgamento do STJ foi chamado de litigância, bem afinado ao que se chamou de litigância predatória reversa, embora o que se chamou ali também tenha muita relação com condutas extraprocessuais. Tudo isso tem relação com o desvio do exercício do direito de demandar no polo ativo ou passivo. Doutor Faustino, em relação à celeridade, né? A litigância abusiva ela pode atrapalhar o sistema em relação a isso, a celeridade no sistema judiciário brasileiro? Cumprimentando a todos e todas, mais uma vez agradecendo o convite do Link CNJ. Sim, os impactos e a celeridade ficam severamente comprometidos, né? A gente pode falar, vou te dar um exemplo mais simples que traz mais clareza. Por exemplo, a gente tem uma comarca aqui em Pernambuco que tinha um acervo de 2.000 ou de 1.700 processos. E aí, em um mês, são distribuídos 2.000 processos outros que dizem respeito a demandas potencialmente abusivas ou predatórias. E aí, nesse contexto, imagine lá nesta comarca que esse magistrado e essa magistrada vai ter que, caso a caso, despachar todos esses processos ou sentenciar esses processos, a secretaria vai ter que cumprir todos esses atos cartorários, enfim, ocasionará naturalmente um tumulto processual naquela unidade e, como a gente trabalha com processo eletrônico hoje, os processos abusivos se misturam com os processos não abusivos. E isso traz uma dificuldade. Imagine que, por exemplo, a ação de alimentos, que é muito urgente, é importante, ou uma ação criminal, ela poderá estar no meio de um bocado de ação que não tem uma razão de existir, que foram fakeadas, que foram inventadas, que foram fraudulentas, como bem salientado por doutora Mônica. Então, sim, impacta a celeridade do Poder Judiciário sobremaneira. Atrapalha também questões de macroeconomia, ou seja, você pode desregular um mercado ou regular um outro mercado por um tipo de demandas dessas, né? Tem problemas processuais, problemas de gestão da justiça, dificulta sobremaneira a gestão da justiça e, ao fim, a entrega do serviço jurisdicional. Isso é o mais importante. Doutora Mônica, como é que a senhora percebe a litigância abusiva em relação a esses, digamos, protagonistas, né, dela, né, uma dessas partes? Normalmente a gente tem mais empresas, né, pessoas jurídicas ou pessoas físicas que adotam esse tipo de prática, sei lá, estratégia? Então, é muito difícil situar. Na verdade, a gente tem tanto pessoas físicas, pulverizada essa prática, quanto a gente tem pessoas jurídicas, tanto no polo ativo quanto passivo. No passivo, como eu disse, né, na versão de litigância, em regra, litigância abusiva procrastinatória, mas a gente tem essa prática alinhada também com o que a gente chama de litigância pouco responsável por parte de um número pequeno, muito pequeno percentualmente, de advogados ou grupos de advogados, mas que provocam um efeito nocivo muito grande no sistema de justiça. Doutor Faustino, como é que o magistrado consegue identificar esse litigante abusivo, né, quanto mais de uma pessoa, de um jurisdicionado que simplesmente está usando o seu poder e seu direito ali de entrar com uma ação, enfim?
Alexandre, a gente poderia fazer 2 recortes. A gente pode falar de como o litigante, como os magistrados costumavam olhar, né? E como hoje está sendo olhado, porque no final das contas, depois dos centros de inteligência, dessa atuação mais forte, e notadamente agora com o uso da tecnologia, que eu acredito que a gente deve falar daqui a pouco, Sim. Isso mudou bastante. Eu posso te dizer que, enquanto eu era juiz de vara civil há um tempinho atrás, a gente atuava como se fosse, inicialmente, quando chegar a primeira, ou a segunda, ou a terceira demanda que tem potencial repetitivo ou abusivo, você não consegue identificar, né? Ela aparentemente ela é normal, ela não tem nenhuma aparência de abusividade, então você tramita, ela vai sendo tramitada, tal. Só que com o número, com a repetição, você começa a notar aquele comportamento e, por vezes, para identificar, a sua pergunta foi como é que a gente consegue identificar que é um litigante quanto mais? Veja, por dados, hoje em dia por dados. Então a gente consegue fazer buscas nos nossos sistemas e descobrir, eventualmente, a quantidade de ações que ele tem, onde é que elas estão concentradas, que tipo de classe o assunto está sendo maior demandado, e aí traçar algum tipo de padrão que nos ajude a fazer algum tipo de atuação dentro do processo especificamente que está sob a sua jurisdição. Agora, com a tecnologia, isso mudou bastante. A gente tem ferramentas hoje disponibilizadas a vários tribunais, feitas e disponibilizadas por alguns tribunais, que consegue, de maneira, usando a tecnologia, indicar isso de forma mais contundente, de forma mais clara para o magistrado. Eu digo que quando a gente identificava uma predatória, sei lá, 2, 3 anos atrás, você tinha que atuar como se fosse um detetive. Eu ia abrir processos de outros colegas, ver se a petição inicial era parecida ou não, identificar padrões iguais, né, Mônica? Não sei se acontecia isso por aí. A gente tem que ficar investigando e entender aquilo ali, só que custava um tempo gigantesco, né? De nossas assessorias, de nós mesmos, enfim. A identificação é muito custosa. Inicialmente ela é muito custosa. Até ficar notória, ela é custosa. A gente faz agora um intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da litigância abusiva, que é aquela prática em que uma das partes em um processo tenta prejudicar a outra parte, seja com recursos que atrasam a solução, a apresentação de provas falsas, intimidação de testemunhas, enfim, uma prática ruim que precisa ser combatida. Aqui com a gente, a juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mônica Silveira Vieira, e o juiz Faustino Macedo, coordenador do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e também coordenador de governança de dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu quero começar com a doutora Mônica. A senhora acredita que as penalidades previstas, de majoração de honorários ou mesmo multas, isso pode, de alguma forma, coibir essa prática ruim que é essa abusividade no processo de uma das partes? A gente está tratando, na verdade, de promoção de responsabilidade no acesso ao Poder Judiciário. Então, nem sempre o tratamento adequado do abuso do direito de ação, do abuso do direito de demandar, passa pela imposição de penalidades. Na verdade, o que se pretende, ao fim e ao cabo, é que esses processos não ingressem no Poder Judiciário, não tramitem. Porque se a gente chega ao ponto de impor penalidade, é porque o processo já ingressou e já tramitou. Há um custo médio estimado pelo IPEA, que foi estimado para as execuções fiscais, mas pode ser aplicado como estimativa de custo médio de um processo de média complexidade tramitando na Justiça Estadual nas 2 instâncias. Isso é demonstrado na nota técnica 1 do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, mas é um dado utilizado para estimar prejuízos em todo o judiciário, inclusive mencionado na recomendação 59 do CNJ. Esse custo médio de aproximadamente é 9.500, mas o próprio CNJ faz uma aproximação de R$10.000 por processo.
Mesmo nos casos em que a parte autora não litiga sob gratuidade judiciária, considerados os tribunais que têm tabela de custas mais alta, as custas não cobrem nem 1/3 do custo de tramitação processual. Significa que quem paga esse custo, essa conta, é o contribuinte. Doutor Faustino, em relação àquelas, a gente citou antes do intervalo, aquelas ferramentas, né, essas ferramentas de inteligência artificial, os bancos de dados também, que são importantes. O que é que tem sido feito? Quer dizer, de que forma que a gente tem conseguido avançar para coibir esse tipo de prática abusiva? A gente hoje vive um cenário em que a gestão administrativa e processual, jurisdicional, ela é feita baseada em dados. Então, todos nós trabalhamos com dados. Nós temos hoje no Brasil praticamente mais de 90%, segundo dados do CNJ, mais de 95% dos processos que tramitam na Justiça brasileira são eletrônicos. Isso traz um ganho muito grande para as possibilidades de utilização da tecnologia. A gente tem dados que já estão estruturados nos nossos sistemas e a gente tem dados que, embora não estruturados, a gente tem conhecimento tecnológico para fazer a leitura dos dados que estão, por exemplo, dentro das peças processuais, dentro dos processos. Para falar de tecnologia, a gente pode citar, eu vou dizer os três que estão, tem 3 sistemas que estão atualmente dentro do Conselho Nacional de Justiça, tentando incorporar e trazer para um cenário nacional, e aí, portanto, esse foi o critério de escolha para mencioná-los, que são o Bastião, daqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é uma ferramenta de inteligência artificial que, obviamente, utiliza esses dados, cruza e consegue identificar qual é o potencial abusivo ou o potencial predatório ou até a repetição, porque isso é importante dizer. Não somente a abusividade ela tem que ser tratada, mas a repetição também. A gente consegue resolver a eficiência, a celeridade e o ganho de produção do Poder Judiciário quando a gente também identifica que aquele processo diz respeito a outros 50 mil. E aí, talvez, até por segurança jurídica, se eu julgar todos eles juntos, eu consiga entregar uma solução mais eficiente e segura para essas partes. Então, Bastião trata de demandas predatórias, abusivas, tem rede social interna, tem agrupamento por casos, eles conseguem fazer uma série de tratamentos dentro de Bastião. E ele alerta os juízes e as juízas no nascimento do processo. Temos também um projeto do Tribunal de Justiça de Goiás, chama Berna. Berna ele ajuda muito na perspectiva de trazer a leitura de linguagem natural. E o terceiro é do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eles têm utilizado painéis de dashboards, ou seja, painéis estatísticos que mostram na entrada do processo que aquele processo tem potencial abusivo e eles dão um tratamento a partir dali. À medida que isso acontece muito, há um prejuízo de credibilidade para o Poder Judiciário nesse sentido? O senhor acredita nisso? A gente situa os prejuízos decorrentes da litigância abusiva em vários níveis, né? Várias faces. Como eu disse, a estimativa mínima dos prejuízos gerados em relação apenas a 2 assuntos processuais em 2022 e 2020, dados de 2021, né? Porque o relatório de justiça em números, eles consolidam no ano em relação ao ano anterior. Então, em 2022, dados de 2021, foi de 10 bilhões de reais para o sistema de justiça estadual. Pense que só 2 assuntos processuais. A gente tem dezenas em que a gente tem índices altíssimos de litigância abusiva. O que acontece, respondendo mais claramente ao que você perguntou, é que quando a população tem a percepção de que o judiciário, que é um poder que não retira a sua legitimidade do voto, mas do cumprimento ou não de sua missão constitucional de prestar a justiça em tempo adequado, razoável, quando a população tem a percepção de que o judiciário não cumpre essa missão, ela pode não legitimar o judiciário. E democracia não existe sem um judiciário forte, até porque o judiciário é um dos 3 poderes que tem função contra-majoritária, ou seja, aquelas pessoas, aqueles grupos minoritários que não conseguem eleger uma maioria de representantes e, com isso, se fazer maioria no parlamento e no executivo, elas conseguem fazer valer só seus direitos apenas por meio do judiciário. Se o judiciário enfraquece, é a democracia que enfraquece.
Doutora Mônica Silveira Vieira, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação. Doutor Faustino Macedo, parece que temos aí um longo trabalho pela frente ainda, não é verdade? Segundo o que a doutora Mônica falou. Nós temos um longo trabalho, e aí eu sou como entusiasta de tecnologia, não posso dizer que eu tenho, além do longo trabalho, eu tenho bastante esperança, sabe, Mônica? Que a gente consiga, utilizando do que a gente tem de melhor em tecnologia, associado ao melhor conhecimento humano, porque ninguém conhece melhor o nosso negócio do que nós mesmos. Doutor Faustino Macedo, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, muito obrigado pela sua participação, assim também coordenador do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e coordenador de governança de dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Muito obrigado a vocês, viu? E até uma próxima. Vamos agora fazer um giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do país. O Comitê Interinstitucional em Defesa da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desenvolveu a cartilha 60+. A publicação apresenta os direitos da pessoa acima dos 60 anos, como atendimento prioritário, direito à saúde e assistência social, bem como gratuidade no transporte público, proteção contra violência física e psíquica, abuso financeiro e abandono. A ideia é que a cartilha chegue à população nessa faixa etária, às instituições e organizações não governamentais. Os meios que esse público deve conhecer para conseguir atendimento nas diferentes áreas também está divulgado na publicação. O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai ampliar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Um grupo de gestores e agentes sustentáveis se reuniu esta semana para discutir ações e alinhar a implementação do modelo que demonstra a preocupação ambiental nas práticas cotidianas das unidades do Poder Judiciário do Estado, como a coleta seletiva, que tem pontos específicos para o descarte inteligente de materiais. O plano já foi instalado em diversas comarcas, mas deve se estender para todas as 79 unidades. O Poder Judiciário do Acre lançou uma campanha de conscientização sobre a violência patrimonial contra a mulher. As ações intensificam o trabalho de proteção e enfrentamento à violência doméstica que já tem sido feito no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Os trabalhos de divulgação da campanha e estratégias de ação são pensados e desenhados pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CONCIVE. Violência patrimonial. Saiba identificar, combater e mudar essa realidade. Poder Judiciário do Acre. A gente vai acompanhar agora algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe. Oi, pessoal! No CNJ nas redes de hoje, vamos falar sobre os avanços na equidade de gênero no Judiciário, simplificar mais um termo do juridiquês e esclarecer algumas diferenças entre CLT e PJ. Vamos nessa? Em 2 anos de existência, a Resolução 492 do CNJ consolidou avanços na aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, garantindo mais de 8.000 decisões com enfoque na equidade. A iniciativa capacita magistradas e magistrados em direitos humanos, gênero, raça e etnia, promovendo uma justiça mais assertiva e acessível. Você já ouviu falar em deságio? Esse termo, que pode soar estranho para muita gente, significa desconto financeiro aplicado em títulos ou contratos. Desse jeito ficou mais fácil, né? Então continue acompanhando nossas redes para entender mais termos jurídicos de forma simplificada. Se você já teve dúvidas entre ser contratado como CLT ou como PJ, saiba que em cada modelo tem vantagens e responsabilidades. Por exemplo, no caso de contratação com carteira assinada, também conhecida como CLT, você tem direitos garantidos, 13º salário, férias e FGTS. Já a contratação como pessoa jurídica, ou PJ, permite a negociação direta com a empresa contratante, mas os benefícios trabalhistas ficam de lado. Antes de aceitar uma proposta, informe-se e proteja seus direitos. Eu fico por aqui. Para saber mais informações sobre o Judiciário e entender sobre os seus direitos, acompanhe o CNJ nas redes e também no canal do WhatsApp. Até a próxima! Agora é hora do quadro Uma História, em que um juiz ou uma juíza conta uma história marcante da carreira de magistrado.
Vamos ver. Meu nome é Leonardo Costa de Brito, juiz de direito do Estado de Pernambuco, membro do NUMOPED, do SIJUSF, da Câmara Técnica de Prevenção de Demandas. Estou aqui para contar uma história sobre o litígio predatório. Eu era juiz de algumas cidades de Pernambuco, cidades com população extremamente carente, que até hoje sofre com a falta de água, chegando inclusive a ficar cerca de 3 a 4 meses sem acesso à água encanada. Nesse contexto, foi constatado uma situação extremamente grave. Um único advogado ajuizou 11.142 ações em apenas 7 comarcas. Esse ajuizamento ele prejudica muito a análise dos processos urgentes e importantes, pois é impossível de visualizar esses processos no sistema. A gente não consegue ver o processo porque todos os dias inúmeras ações novas eram impetradas pelos mesmos advogados. Vendo essa situação bastante absurda, nós utilizamos o poder de cautela do magistrado. E de uma maneira fundamentada, começamos a pedir ao advogado que ele emendasse a petição inicial para que ele demonstrasse o seu interesse de agir e a autenticidade de postulação. E em seguida, a gente constatou inúmeras. Vimos a captação ilícita de clientes, captação de dados pessoais, abuso de gratuidade de justiça, abuso de direito de litigar, irregularidade de confecção de procuração, falsidade documental. O advogado ele se apropriava dos valores que os clientes tinham a receber. Inclusive, ações de pessoas falecidas foram ajuizadas após a morte dessas. E ao final de tudo isso, constatando que o litígio era predatório, nós proferimos 4.000 sentenças, e essas sentenças foram confirmadas em todas as instâncias superiores, resultando numa volta da normalidade da distribuição. Por que é chamado de litígio predatório? Porque o advogado predator, ele acaba com o direito dos outros advogados de advogarem e das partes terem direito a um acesso a uma prestação jurisdicional célere. Por isso, a atuação do magistrado tem que coibir esse tipo de ação. Então, essa é a minha história. Obrigado. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação aqui da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa.